poesia da história repousa no fato quase milagroso que por essa mesma terra, por esse mesmo chão tão familiar, que já caminharam outros homens e mulheres, tão reais quanto nós, com pensamentos próprios levados pelas paixões, gerações e gerações, completamente desaparecidas, da mesma forma que nós, em breve, desapareceremos, como fantasma ao raiar do dia. A Casa de Cultura está situada à Praça Presidente Vargas, número 72. É um bem imóvel, tombado e protegido pelo IEFA, por suas características arquitetônicas, estéticas, paisagísticas no cenário urbano, uma edificação de grande relevância na história do município. Construída seguindo uma linha arquitetônica colonial mineira, assenta ao barroco, remonta ao século XIX, inicialmente destinada a seu piso inferior à cadeia pública e piso superior às seções do júri. A existência deste imóvel e sua destinação já são ressaltadas em um texto de 1899, por Francisco de Paula Souza, que afirmou: no centro da pequena cidade de que me ocupo, acha-se o Largo da Matriz. À direita desta, vê-se o velho pardieiro, que desde outrora serve para as sessões do júri, ocupada nos baixos por seus sentenciados, no cumprimento de suas penas. Por longo tempo, a edificação serviu às sessões do júri. Após salão de reuniões da Câmara Municipal, e em meados de 1980, o então piso superior é reformado e transformado em Casa de Cultura, passando a funcionar ali a Biblioteca Pública Arthur Ferreira Brandão, que conta com um importante acervo de obras da literatura brasileira, bem como outros diversos gêneros literários. Desde então, a Casa de Cultura oferece um amplo espaço de promoção, fomento e divulgação da cultura local, realizando mostras, exposições de obras de arte de artistas locais, feiras de artesanatos, encontro de fazedores de cultura, educação patrimonial, sempre no entendimento de que a cultura local e os modos de fazer, as tradições devem ser preservadas. E isso só se torna viável quando valorizamos os agentes culturais, incentivando e apoiando os mesmos a passar adiante os seus conhecimentos e práticas. A Casa da Cultura, ela é um bem protegido pelo tombamento desde o ano de 2003. É um bem cultural muito importante para a história, do município de Jacuí. E quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente tem que levar em conta dois aspectos fundamentais, o seu caráter material, que a Casa da Cultura é uma edificação em estilo colonial, ela já é aí citada desde o século XIX, especialmente final do século XIX, Ela está localizada na Praça Presidente Vargas, que é a principal praça da cidade, ao lado da prefeitura, de frente para a Igreja Matriz. Ao lado dessa materialidade dela, ela carrega um aspecto muito importante também do patrimônio cultural, que é a questão da memória, da identidade, do pertencimento, das pessoas, dos munícipes reconhecerem-se, na Casa da Cultura, como um imóvel que acompanhou as transformações, que acompanhou a história, a evolução, do município de Jacuí. Porque a Casa da Cultura, ela tá lá desde sempre, praticamente. Então, são gerações que passam por ali, são gerações que acompanham, que vivenciam experiências. Então, para além desse caráter arquitetônico, material, ela está ligada com a memória dos grupos culturais de Jacuí. Ela hoje funciona como sede da Biblioteca Pública Municipal, principalmente depois da sua reforma nos anos de 2017 e 2018, como sede do Arquivo Histórico Municipal. Funciona também como um local onde acontecem as reuniões dos conselhos, Conselho de Patrimônio, de Turismo, de Cultura. E, como eu já disse, são realizados eventos como exposições, feiras, uma série de atividades que permitem o seu uso pela comunidade. Então, ela está à disposição da população e isso é muito importante. E para além desse uso, dessa utilidade nos dias de hoje, a Casa da Cultura ela serviu por décadas, por muitos anos, como cadeia pública municipal. Ela foi construída com essa função, inclusive, A cadeia foi desativada só no ano de 2015. Ela serviu como fórum
como sessão, como local para sessões, né, do Poder Legislativo, né, da Câmara dos Vereadores, fórum da cidade, né? Então, assim, ela está ligada com a história do município e o seu uso, né, a sua disponibilidade para a população é uma função muito importante que o patrimônio cultural ele tem que cumprir. No ano de 2006, a Casa da Cultura passa a abrigar o Arquivo Miscelânea Executivo Municipal, com documentos de 1883 a 1979, um bem móvel, tombado e protegido pelo IEFA, composto por livros e documentos avulsos, livros de registros, correspondências, atas e ofícios, tendo como suporte material exclusivamente papel. Por meio de consultas e análises destes documentos, é possível contextualizar importantes ligações que revelam as dimensões políticas locais e suas interações. Sabendo-se que os documentos são passíveis de processo natural de deterioração e, ademais, que estão sujeitos à ação humana, de descarte, de inutilização ou de destruição, a sua preservação ela torna-se fundamental. Ela torna-se essencial à preservação da memória das comunidades. Desta feita, o Arquivo Histórico Municipal ele representa e executa uma função fundamental, que é justamente a de preservar essa documentação, isso quer que seja capaz de elucidar elementos ou aspectos da história local que interesse à comunidade ou a pesquisadores, que desenvolvam. E a partir dos seus documentos, a partir dessas fontes documentais aqui preservadas, evidentemente aspectos relacionados aos seus interesses de pesquisa e aos seus diversos olhares, já que o documento fala a partir de perguntas, e perguntas que são feitas evidentemente de acordo com os interesses que as definem. Então, portanto, a documentação ela serve à pesquisa na medida em que ela possa responder às perguntas as mais variadas que lhes sejam feita a partir das diversas óticas e prismas, isso que interessa àqueles que as manejam. Por outro lado, é importante nós lembrarmos ainda que um arquivo ele não se trata de um órgão estático, ou seja, ele não se trata de um mero amontoado de fontes, ou de papéis, de documentos, que não se dialogam com a comunidade a partir do qual ela serve ou no qual ele está inserido. Então, portanto, é essencial a realização de movimentos, de ações de difusão cultural. O que se trata disso? Se trata de ações, de exposições documentais, de promoção de estudos, de ciclos de estudos junto às escolas municipais ou estaduais em aspectos relacionados a aspectos que possam ser desvendados ou estudados com a utilização da documentação arquivística ou também publicações, de curiosidades, de encartes, de fragmentos dessa documentação, sejam em publicações impressas ou online. Então isso é essencial para dar dinamismo e significado para a comunidade, no sentido da promoção e da valorização por ela de uma instituição arquivística. Finalmente, cabe destacar que nós precisamos, nesse arquivo municipal, dar uma continuidade na sua consolidação técnica. Então, por isso é essencial que se instale uma assessoria ou a atuação de um profissional arquivista para fazer uma classificação dos arquivos, a fundação, a organização de um conselho curador que possa receber ou resolver, decidir sobre novas incorporações ao arquivo municipal de outras coleções, sejam advindas, evidentemente, de instituições públicas, ou até mesmo, de fundos privados. Em junho de 2020, eu comecei a fazer a pesquisa genealógica da história da minha família, porque eu queria saber a minha própria história. E foi muito interessante porque uma das coisas que eu descobri nessa empreitada foi que o meu pai e a minha mãe, os antepassados, tanto de um lado quanto do outro, eles tinham passado de alguma forma por Jacuí e região. E eu, então, precisava de documentos, porque pesquisa genealógica sem documentos você não consegue comprovar algumas linhas seja hipóteses que você tenha, ou mesmo para comprovar algumas conexões.
Eu entrei em contato, então, com o Centro de Cultura, na ocasião, e foi muito bem recebida por eles, e foi muito interessante, porque eu pude viajar até lá, e eu pude ver em loco documentos que me ajudaram não somente a comprovar hipóteses, como comprovar coisas que eu também já tinha, né, na minha árvore genealógica, ou incrementar e enriquecer a minha pesquisa, como fiz descobertas que eu não sabia. E é bem interessante porque história da família a gente não pode desconectar da história da cidade. E eu vi que tanto a Casa da Cultura valoriza, né, a Jacuí, ela valoriza a manutenção, né, desse histórico, como também dos seus, né, das pessoas que ali viveram. Então eu pude encontrar coisas muito antigas, documentos muito antigos. Isso para mim foi fundamental na minha pesquisa. E de verdade, né, hoje, né, depois de tantos anos pesquisando, não tantos assim, né, mas pesquisando nesses 4 anos que eu tenho feito, uma das grandes dificuldades que a gente tem em alguns lugares é você não encontrar a mesma importância, né, que se dá para guardar esse material. Não só por causa de pesquisa genealógica, mas por tantas outras razões, né? Porque é importante que a gente conheça a nossa história, não somente para a gente saber quem nós somos melhor, né, de uma forma melhor, mas também para a gente poder valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. E isso eu posso dizer, Jacuí tem me ajudou e continua me ajudando até hoje na minha pesquisa. Eu só posso agradecer e dizer que se não fosse, né, essas descobertas que a gente fez na cidade de Jacuí, eu acho que a minha pesquisa ainda estava parada em alguns lugares, em alguns ramos. Mas mais do que isso, né, de poder desenvolver esse laço emocional com a cidade que hoje eu tenho, né, porque dentro de mim tem muito da história de Jacuí. Olá, meu nome é Luiz Totti, sou natural de uma cidadezinha muito pequena no interior paulista chamada Mairinque, mas eu tenho muitas das minhas raízes fincadas em Minas Gerais. E eu só posso agradecer a oportunidade de participar de um projeto tão lindo, tão bacana e tão profundo quanto esse. Sou novato na genealogia. Comecei a fazer o meu trabalho há 4 anos, durante a pandemia, de uma forma a buscar quem é o Luiz Totti. Quem sou eu? O que constitui a minha estrutura genética e a minha estrutura genealógica? A genealogia é uma coisa maravilhosa, mas ela não é uma coisa que se faz só. A genealogia, ela é colaborativa. Nós precisamos muito, muito uns dos outros quando se trata de reconstruir a história. Quando se trata de refazer os caminhos que nos trouxeram até aqui. E é muito importante a conscientização sobre a preservação dos dados históricos, das documentações. E é nesse sentido que o mundo deveria caminhar. Nós vemos inúmeros exemplos durante a nossa caminhada na busca pela sua história, inúmeros exemplos de dados, de histórias que se perderam, seja por desleixo, seja por acidente, seja simplesmente por não entender a importância de que esse dado um dia fará ou faria na vida de alguém. Então, eu não tenho palavras para exprimir o meu sentimento com relação a pessoas, a grupos de pessoas, a sociedades que se dedicam a preservar e a manter essas informações disponíveis para pesquisadores, sejam eles profissionais ou amadores como eu. Assim, Jacuí foi um grande exemplo durante a nossa jornada. Tivemos a oportunidade de visitar fisicamente e poder tocar os arquivos, poder entender um pouco mais. Faz toda a diferença do mundo
quando você tem alguém que conhece essa história local, que conhece o que está acontecendo, para te transmitir. A informação que chega até você, ela te ajuda a reconstruir todos os caminhos que os seus antepassados fizeram. No meu caso, a família Mafra teve uma passagem por Jacuí. E tivemos, através dos registros, a identificação de pedaços de terra que eles tinham e tudo. Mas isso são informações que você lê. O mais importante é entender o contexto. E para isso, os historiadores, e para isso as pessoas, e para isso os projetos que algumas cidades mantêm, ajudam muito. Porque vai muito além de um simples documento digitalizado. Isso é história. Então, eu quero muito agradecer, uma vez mais, a oportunidade. Quero muito agradecer ao esforço e ao talento das pessoas envolvidas na preservação desse arquivo em Jacuí, na Casa da Cultura, porque isso faz a diferença para o pesquisador. Que vocês sirvam de exemplos para muitas outras cidades e muitas outras organizações. O Arquivo Miscelânea tem a função de ressaltar a importância de que conhecer e valorizar o passado fortalece o indivíduo nas suas ações do presente, pois, para pensar e planejar o futuro, é preciso saber quem somos e por que o somos. E somente quando jogamos luz ao passado, a nossa história, as nossas tradições, conseguimos vislumbrar o nosso futuro de forma clara e objetiva. Atualmente, a Casa de Cultura é sede do Departamento de Cultura, Departamento de Turismo, Biblioteca Pública Municipal, Arquivo Miscelânea. Também é espaço de reuniões dos referidos departamentos. É local de encontros de fazedores de cultura, exposições de objetos antigos, obras de arte de artistas locais e artesanatos, centro de atividade cultural e lugar de acolhimento aos turistas e visitantes, com horário de atendimento das 8 às 17 horas.